Hoje o CRB quase cometiu o crime, hein? Abriu 2-0 rapidamente contra o Atlético Mineiro, mas não suportou aí a qualidade técnica do Galo, né? E acabou cedendo o empate, mas tá vivo, né? Enfim, ainda está vivo para o jogo de volta. Me conta esse início de jogo do CRB, 2-0, né? Foi realmente um início avassalador do Galo ou foi um início mais eficiente? Conseguiu criar e converter? Fábio, agora já mais oficialmente, né, a gente precisa, antes de tudo, iniciar pela escalação, tá? Eu acho bem importante, porque foi um CRB, na noite de hoje, com algumas mudanças, né, dentro do que a gente está acostumado. Uma delas, uma das principais, né, não teve o alemão, Fábio Alemão, que é o zagueiro e capitão dessa equipe, uma peça sólida, e acho que vai ser essa informação é importante, tá, para o decorrer aqui da análise. É importante que se entenda isso, a ausência de Fábio Alemão, que é um pilar defensivo, né? Então teve o Matheus Albino como goleiro, Hereda pela direita, e aí um miolo de zaga com Simon e o Gustavo Henrique, o William Formiga pela esquerda, outra peça também muito importante no jogo. E aí vem para o meio campo, com um meio campo onde o Daniel Paulista aciona ali claramente um trio que seria responsável por dar talvez uma solidez defensiva, uma briga ali maior, vamos dizer assim, para o CRB nesse meio campo. O CRB que já teve aí os mais comuns, Falcão e João Pedro, e teve também ali o Caio César atuando nesse meio campo, vindo ali um pouco mais do lado direito, né? E aí dessa forma, imagino eu, a minha leitura já da escalação prévia era de que Daniel, né, o CRB, usaria isso para tentar libertar um pouquinho, dar um pouquinho mais de liberdade para as peças mais ofensivas, né? A gente fala aí do Léo Pereira como extremo ali pela esquerda, aquele ponta de velocidade. O GG sendo já famoso aí, o cara, né, um pouco mais cerebral nesse time, o cara que pensa um pouquinho no jogo, mas é um cara também de bastante dinamismo no meio campo, é um cara que tranquilamente joga pelos lados do campo também, né, e responsável pela bola parada. E Anselmo Ramon, naturalmente, o camisa 9, né? E foi interessante observar isso, tá? Porque o CRB claramente tinha um objetivo importante nesses minutos iniciais, vou tratar como 15, que eu acho que foi mais ou menos até ali onde a gente viu os gols saírem, o 2-0 se formar, e viu ali ainda o CRB tentar buscar subir um pouco mais de pressão, e de uma certa forma foi até efetivo, tá? Mas voltando ainda um pouquinho, a primeira chance no jogo é do Atlético Mineiro, tá? Uma chance construída e lançada em profundidade para um avanço de Arana. E aí a gente fala de um Atlético Mineiro com bastante um meio campo bastante povoado, né? Você tem Arana de um lado, com muita chegada, você tinha Bernard, você tinha Paulinho, você tinha Scarpa vindo quase como um ala pela direita, você tinha Hulk, que acabou saindo lesionado, né? Mas era um Galo que tinha muitas peças ofensivas, né? Que naturalmente chegaria com muita gente, chegaria com qualidade, teve essa primeira oportunidade, né? Não dá para dizer uma chance clara, mas uma chance ali que a Arana ultrapassou e buscou uma finalização cavada de cobertura, uma bola que sai por cima, né, do gol do CRB, mas logo em seguida o CRB tem o nascimento do seu primeiro gol numa jogada de Léo Pereira pelo lado esquerdo do campo. Uma jogada um pouco mais individualizada, que ele busca entrar na área e na hora da finalização, né, ele sofre ali um tranco, né, do defensor do Atlético Mineiro, que o CRB até reclama, né, os atletas ali reclamam de um pênalti naquele momento, que na minha visão foi um tranco normal de jogo, e a bola acaba indo para escanteio. E aí, exatamente a partir desse escanteio cobrado por GG, o William Formiga, né, sobe lá mais alto, testa para o gol, aos 5 minutos, abre o placar para o CRB, algo que já seria assim
de uma forma, já seria algo muito esplendoroso, né? Algo muito importante para o CRB dentro do confronto. Iniciar o jogo em casa, o jogo que deu, claramente tinha muita torcida ali, se eu não estiver enganado, o Bordeiro apontou ali por volta das 15 mil pessoas, tá uma festa bem grande da torcida do CRB, e aí abriu o placar, e aí aquele início de jogo muito bom, né? Aquele início de jogo que você está em casa, está com o apoio da torcida, está enfrentando um adversário que todo mundo sabe é bem superior, né? E você começa fazendo o que poderia fazer de melhor. Começa ali o jogo travando no meio campo, começa o jogo numa jogada individual com o Léo Pereira pelo lado esquerdo, sai um escanteio no escanteio 1-0. O que é que poderia acontecer de melhor? A resposta veio no minuto seguinte. O Atlético Mineiro bate o meio campo, trabalha a bola ali para trás, o CRB vai subindo pressão, vai subindo, a bola sai do lado esquerdo, no caso do lado direito do Atlético Mineiro, o CRB rouba a bola, no momento da roubada de bola, ela já sobra no pé de Léo Pereira, que conduz um pouquinho, corta para dentro, finaliza de fora da área, 2-0 no placar. Então, início impecável, início de jogo perfeito para o CRB, e o CRB permaneceu assim, onde parecia que seria uma noite aquela noite que tudo daria certo. O 2-0 saiu aos 6 minutos, entre ali os 6 e o 12, mais ou menos, o CRB continuava com uma postura de subir uma pressão, lógico, sem se expor, subir uma pressão ali na boa, com tranquilidade, recuperando algumas bolas no campo ofensivo, né? Nenhuma nessa condição que levou Léo Pereira ali a fazer 2 jogadas, né? Uma que saiu o escanteio e vira o gol, a segunda que ele finaliza e faz o 2-0, o próprio gol dele, mas bolas que o CRB ia recuperando do Atlético Mineiro ali no seu campo ofensivo, claramente incomodava o Atlético Mineiro, né? Aos 16, Hulk sai, né? Poxa, o que é que parece que é a noite perfeita, né? A noite ali dos encantos, a noite dos sonhos, 2-0 com 6 minutos. O grande nome de um time que tem grandes nomes, mas, né, Hulk, se eu não estou enganado, é o capitão do Atlético Mineiro. Sai ali lesionado, mas um banco fortíssimo. Vargas já é acionado ali naquele momento, né? Mas a partir disso, o CRB muda um pouco a sua postura. Tá? O CRB passa a baixar um pouquinho as linhas, dar um pouco mais de conforto para aí sim um CRB que vinha se enganchando com algumas saídas, começa a tratar melhor a bola, começa a conduzir melhor, começa a ultrapassar a linha de meio campo com mais tranquilidade, começa a se sentir confortável no jogo. E com um adversário desse porte, você muitas vezes não pode estar fazendo isso. E aí continua esse jogo de xadrez. Em alguns momentos da partida, né, eu já falei aqui de um trio de meio campo que Daniel Paulista optou, um trio de volantes, né, João Pedro, Falcão e Caio César, e você tinha um trio de atacantes ali com GG, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Em alguns momentos a gente chegou a ver até Anselmo Ramon e GG trocarem ali pelo lado direito quem era que fazia esse apoio, quem é que baixava ali para compor a linha do meio campo. Em alguns momentos Anselmo Ramon baixando, fazendo isso, deixando 2 homens de mais velocidade mais à frente, e aí o CRB buscava, né, a partir do momento que o Atlético Mineiro conseguia romper a linha de meio, era onde o CRB iniciava os seus gatilhos de subida de pressão para tentar buscar a bola e acionar os homens de velocidade que estavam mais à frente. E aí, de certa forma, defensivamente, continuava sem sofrer, né? Isso aí depois dos 15 minutos, dos 15 aos 25, mais ou menos. Era um Galo que tinha posse, rodava, ia para um lado, ia para o outro. Às vezes encontrava um cruzamento um pouco mais ali da intermediária, um pouco mais de longe, porque o CRB buscava com esse trio de meio campo fechar bem o meio, povoar ali a entrada da área, povoar dentro da área, junto com a linha de 4 defensores, e deixava as laterais um pouco mais expostas, um pouco mais abertas. E o primeiro passo desse Atlético Mineiro foi começar a pingar um pouco mais de bola na área, começar a achar aquela bola cruzada, aquela bola vindo de longe para ver se encontrava alguém, mas o CRB conseguia se manter muito firme
né, até ali, até por volta dos 25. E aos poucos ia tentando ligar alguns contra-ataques, ia tentando acionar esses homens de velocidade, mas em alguns momentos faltava o próprio Anselmo Ramon ali, que tem a característica de conseguir brigar mais por essa bola longa, né, essa bola no alto. É um cara mais forte, de mais estatura. E aí essa bola batia e voltava. E em alguns poucos momentos que conseguia chegar nos pés desses homens de frente com um pouco mais de qualidade, era somente dois ali, porque às vezes Anselmo ou estava mais recuado, né, ou ele ou o GG estava mais recuado, e aí não tinha toda aquela força para chegar ainda ao campo de ataque. A defesa do Galo ali já conseguia chegar e roubar. Né, tem uma bola um pouco mais longa que o CRB poderia ter trabalhado um pouco melhor, e o Galo, o Atlético Mineiro, foi chegando, foi gostando da partida cada vez mais, foi encontrando ultrapassagens dessas bolas que eu falei, de cruzamentos ali ainda da intermediária, foi se entendendo que o Galo, que o CRB fechava muito dentro e dava as alas, então as ultrapassagens começaram a acontecer, com a Arana de um lado, com o Otávio saindo de dentro e indo para fora pelo lado direito, ou com o próprio Scarpa ali daquele lado. É um time com muita capacidade. E aí, essa bola foi começando a ficar perigosa. Há uma primeira bola cruzada, onde o atleta do CRB está com o braço fechado, ela bate na manga, e aí o Atlético Mineiro já começa a cobrar muito, pedir, reclamar ali por pênalti. Então você já sabia que seria uma tônica, né, essa situação de qualquer encontrinho, qualquer esbarrão, qualquer bola ali, o Atlético ia brigar muito por isso, tá? Ia reclamar muito, e estavam fazendo isso. Vem uma segunda bola cruzada, e aí tem um encontro dentro da área, se eu não me engano foi do João Pedro, e o Atlético Mineiro mais uma vez fica brigando por pênalti, mas muito claramente jogadas normais de jogo, jogadas normais. O VAR ali, o Arthur levou um tempo, né, ouvindo o VAR no lance da bola cruzada, mas que bate na manga da camisa, mas ele em algum momento ali pediu para os jogadores se afastarem para ele poder ouvir. Percebeu-se que não tinha nada, o jogo seguiu. Depois vem esse segundo encontrão, o jogo seguiu, né? Jogada normal de jogo, até que vem, e foi engraçado, Fábio, porque nesse momento eu estava pensando aqui comigo, ó, esse jogo tá ficando perigoso, o CRB precisa começar a respirar um pouco mais, precisa deixar essa bola 2 minutos ali um pouco mais longe da sua área, para os zagueiros respirarem, para os volantes saírem ali de dentro, tá ficando muita gente, e o bate-bate ali, uma bola bate e sobra, alguém esbarra em outro e cai, e vai ser essa pressão do Atlético Mineiro. A gente sabe que o Atlético Mineiro é um time, né? Quantas vezes a gente não vê entrevista de Hulk aí falando de arbitragem? A gente sabe que o Atlético Mineiro é um time que tem essa tônica, que gosta de jogar esse jogo mental ali com a arbitragem, de reclamar, porque é um time que vai ter muito volume, vai estar ali próximo da área a hora toda, vai estar buscando faltas ao redor da área a hora toda. E aí, um pouco depois disso, aos 30 e... Só confirmando, por volta dos 40 minutos, acontece exatamente uma bola assim, uma bola de... Vem para dentro da área, né? O Atlético Mineiro vem trabalhando, agora já pelo lado esquerdo, encontra o lado ali que Caio César vinha defendendo um pouco mais, e ali, mais uma vez, os volantes dentro da área para tentar tirar esse espaço. A bola é tocada, o jogador do Galo vem fazendo um movimento de sair da área, mas Caio César vem ali por trás, atropelando ele, numa falta que o juiz, no primeiro momento, dá fora da área, mas logo depois já, né, aparentemente, já corrige e marca o pênalti, e aí vai para a cobrança aos 41, 42, diminui o placar, num momento onde o jogo já ia ficando, de certa forma, preocupante, vamos dizer assim, já ia ficando, de certa forma, perigoso. Né? E aí, depois disso, né, depois de 2-1, já na reta final ali da primeira etapa, por volta dos 41, 42, o Galo tenta ali continuar em cima, mas vem o intervalo. Né? No intervalo, mais uma vez, o Daniel Paulista muda a peça, né? Tira o próprio Caio César, que tinha cometido o pênalti, aciona o Rômulo, e é importante salientar, tá? Antes do pênalti, já ali por volta dos 30 minutos, se eu não estou enganado, o Caio César já tinha feito uma falta no meio-campo bem dura para amarelo.
tá? Já tinha levado um amarelo um pouco antes dos 30, numa falta assim, um amarelo ali no meio campo, né, que às vezes você pode evitar um pouco mais, não era uma jogada que tinha que matar a jogada, por exemplo, né? Ele já leva o amarelo, depois comete o pênalti, né? E aí a gente sabe que normalmente pênalti costuma ter alguma punição, mas não teve, de fato não precisava, mas eu acho que você não pode estar se colocando em situações desse tipo, principalmente contra times maiores do eixo, né? Eu acho que você não pode estar dando esse tipo de brecha, e aí Caio César comete o pênalti, já tendo o amarelo, Daniel Paulista muito prudentemente no intervalo saca ele para a entrada do Rômulo, né? Mas no segundo tempo, o Galo também já volta no intervalo com alterações, né? A entrada do Saravia no lugar do Lianco, né? Que é um reforço que chegou recente. E passa a ter um pouco mais de qualidade, passa o time a chegar um pouco mais, né, na área do CRB. A gente começou a ver um Scarpa muito mais presente no jogo, a bola passando por ele o tempo inteiro, e a gente sabe o quão perigoso é o Gustavo Scarpa, aquela bola que começou a ficar pererecando de um lado para o outro, bola sendo cruzada, a gente viu um Matheus Albino, e mais na frente no campinho, eu vou poder falar melhor, mas a gente viu um Matheus Albino numa noite não muito boa, tá? Um Matheus Albino que vai para as atuações negativas, ele que recentemente renovou o seu contrato no CRB, é um cara que está com muita moral, tem muito crédito, mas não esteve numa noite boa. Não vou dizer que nenhum dos gols, que os gols passaram diretamente por ele, tá? Porque não foi isso, mas várias chances do Atlético Mineiro no primeiro tempo, no segundo tempo, no gol na reta final do Atlético Mineiro, que foi anulado, foram de jogadas onde o Matheus Albino não foi tão bem. Saiu mal do gol, né? Isso, bola cruzada, que ele não teve uma saída tão boa do gol. Tá? Então, assim, o Atlético Mineiro teve chances ao longo do segundo tempo, teve chances antes de empatar, depois que empatou, teve chance de virar, chegou a achar o terceiro gol, a chegar ao terceiro gol, mas esse gol acaba sendo anulado por um desvio na mão ali do jogador do Atlético, tá? E aí, por isso, eu digo que foram 15 a 20 minutos de sonhos do CRB, e mais 70 a 75, até mais, até porque foram 11 minutos de acréscimo no segundo tempo, né? Muito caicai, atendimento, teve choque de cabeça na reta final, então o juiz deu 11 de acréscimo, então quase 80 minutos aí, somados os acréscimos, que o CRB quase ficou na corda bamba, e aí sentiu falta do Fábio Alemão, que é um zagueiro que tem essa bola, que tem essa bola aérea, né, tem esse comando ali da área, vamos dizer assim. Você espera que um time que vai ter uma linha de 4 muito focada em fechar a área, você espera que um time que vai ter 3 volantes e volantes de um perfil físico de força, de estatura, né, aqueles caras mais combativos, você imagina que esse time não vai sofrer tanto quanto o CRB sofreu, mas muito também por questões individuais. Apesar do começo, apesar do início ali, do que Léo Pereira conseguiu trazer individualmente, apesar de ter sido um time com uma ideia de jogo bem interessante, né, que poderia ter sustentado mais, mesmo com toda a qualidade do Atlético Mineiro, foi um time que sofreu mais do que deveria. E aí, somando-se a isso, você tem a expulsão de William Formiga ainda no início, né, do segundo tempo. Depois do gol, né? Isso. Assim que Gustavo Scarpa faz o segundo gol, o gol do 2-2, um belo gol, diga-se, né, uma grande finalização, o William Formiga, não sei o que passou ali na cabeça dele, tá? Porque se enrosca com o Scarpa ali na jogada e depois vai e acerta uma cotovelada nele. Eu vi algumas reclamações, mas assim, a maioria, também vi o lance agora, não tenho que discutir. A maioria, de fato, nem quis discutir, nem nada, porque foi um lance totalmente burro, infantil. Parecia aquele cara ali que vinha só... Pô, você tem um enfrentamento ali com o Gustavo Scarpa, né? Você tem um cara de muita qualidade, natural que em algum momento você vai sofrer, você vai se irritar, você vai perder bola, mas a partida de Formiga, até pelo gol que ele tinha feito, não era uma má partida. Não era uma má partida, muito pelo contrário, vinha sendo um cara importante dentro do sistema
de jogo do CRB. E faz isso aí, é uma expulsão infantil mesmo, acho que não dá para dizer de outra forma, outro termo, acho que esse até é um termo mais respeitoso do que esse lance merece, e acaba deixando o CRB na mão, e aí, naturalmente, uma expulsão por volta dos 10 do segundo tempo, 10, 11 do segundo tempo, você teria ali mais 40 minutos pela frente, no mínimo, com os acréscimos. Naturalmente, todo mundo esperava que a virada do Atlético fosse sair, né? E aí é onde eu acho que o CRB consegue, na noite de hoje, veja, começa com 2-0, vai ser a noite dos sonhos, a noite mágica, pode sair do jogo de ida em casa com uma classificação de certa forma encaminhada, até porque a gente não imagina que o CRB vai chegar lá em Minas e vai levar um atropelo. A gente não vê isso acontecendo. O CRB não é um time que costuma levar goleadas, pelo contrário, é um time que costuma competir em todos os cenários, como foi competitivo hoje. Poderia ter tido uma noite muito melhor, foi se encaminhando para uma noite ali muito pior e terminou com uma noite suficiente. Ok, você sai com 2-2 em casa, você viu ali nos minutos iniciais uma forma de ser competitivo, né, uma forma de chegar ao gol desse Atlético Mineiro, uma bola parada, as transições, uma pressão ali que você consegue recuperar a bola já um pouco mais próxima de zona de finalização. O CRB viu o caminho na noite de hoje. Precisa, para o jogo da volta, estar mais atento para não entregar tantas chances, para não entregar, construir algo e você mesmo acabar destruindo isso com pênalti besta, com expulsão besta, com falhas técnicas incomuns, de zagueiros que costumam defender bem a área, de goleiro que costuma sair muito firme e certeiro nos lances e não conseguiu fazer na noite de hoje. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho que o CRB viu um caminho, mas para fazer algo no jogo da volta que consiga trazer a classificação, precisa estar numa noite de melhor, no sentido mesmo individual, tá? No sentido mesmo de questões técnicas e tomadas de decisões para esse jogo da volta. Muito bem, né? Acho que é um jogo que os dois times podem ver o copo meio cheio e meio vazio, né? O CRB, o copo meio vazio porque abriu 2-0, mas por outro lado ficou 45 minutos com um jogador a menos, isso, depois de já ter levado o empate, né? E a mesma coisa o Atlético, conseguiu um empate fora de casa, estava perdendo por 2-0, mas também teve ali, inclusive teve gol anulado. Eu vi o lance aqui, o juiz deu braço, foi? Isso, foi um desvio de braço do Vargas, se eu não estou enganado. A bola desvia ali no braço dele e aí acaba pelo lance sendo anulado. Só para complementar um pouquinho desse trecho do que tu trouxe, Fábio, a própria entrevista pós-jogo, né, pelo lado do CRB foi do GG e pelo lado do Atlético Mineiro foi do Scarpa, foram entrevistas nesse sentido, tá? GG valorizando, de certa forma, esse placar, mas salientando que poderiam ter feito algo ainda melhor, e eu acho que vale dizer que deveriam ter feito algo ainda melhor, pesando que esse não é um resultado ruim. E Scarpa chamando o início do jogo do Atlético Mineiro como inaceitável. O termo que ele usou foi exatamente esse. Tivemos um início de jogo inaceitável para um clube com as pretensões que nós temos, né? Um time, um elenco no valor que com as pretensões que tem, não pode entrar num jogo desligado dessa forma. Isso foi o que Scarpa falou. Tá? Não exatamente com essas palavras, mas quem por acaso vá procurar aí alguma matéria ou algum recorte, vai ver que foi nesse sentido o que de fato foi, e já chama uma atenção para dificilmente isso vai acontecer novamente no jogo da volta. Então o CRB vai ter que ser um time muito mais assertivo, vai ter que ser um time muito mais inspirado, vai ter que ser um time muito mais ajustado, correto em campo. As decisões erradas hoje, as chances erradas, as jogadas infantis de um pênalti, de uma expulsão, de forma alguma podem ser cometidas lá. As saídas erradas de gol que geraram 2 cabeceios
com o goleiro caído no chão, né, para o Atlético Mineiro, não podem acontecer. Esse gol que acaba por ser anulado, mas também um bate-rebate fica ali dentro da área, o Matheus Albino não consegue finalizar ali a jogada e ela sobra nos pés do Cadu, né, dentro da pequena área. Enfim, Cadu, que é um garoto que foi acionado aí na reta final, né, pelo lado do Atlético Mineiro, e você não pode, tá? Você não pode dar essas brechas, porque lá o Atlético Mineiro vai matar. Isso aqui é... Não que a gente precise dar esse spoiler, né? Todo mundo já sabe disso, todo mundo está acostumado com isso. Mas lá, as chances que o CRB teve hoje e conseguiu sair vivo dessa partida, lá não vai ter, na mesma quantidade. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Trazer alguns números desse jogo, né? O segundo tempo realmente foi bem complicado para a equipe do CRB. Na etapa inicial, o CRB teve 7 chutes, 2 no gol, 5 para fora. O Atlético teve 2 no gol e 3 para fora. Então, mais finalizações para o CRB no primeiro tempo. No segundo tempo, o CRB não teve nenhuma tentativa de gol. Não finalizou. Nem chute bloqueado, né? Nem chute no gol, nem chute para fora. Se no primeiro tempo teve 41% de posse de bola, no segundo teve 31%. O Galo teve 14 tentativas de gol, 4 chutes no alvo, 8 para fora, mais 2 chutes bloqueados, né? Então, pelo segundo tempo, dá até para dizer que o Galo da Pajuçara saiu no lucro. Isso. O segundo tempo foi de massacre, né? Sobretudo aos 10 minutos, tem um condicionante da expulsão, que se no 11 contra 11 já era um Atlético Mineiro totalmente dominante, no 11 contra 10 seria muito mais, como acabou sendo. Curiosamente, e ainda bem pro lado do CRB, o Atlético Mineiro não consegue o gol. O CRB vai ter que ser mais seguro defensivamente, né? Acho que a única chance de classificação é uma partida quase perfeita na defesa. E aí, talvez, achar um gol ou levar para os pênaltis, né? Isso. Eu vi muito torcedor do CRB no pós-jogo remetendo àquele CRB e Palmeiras, né? Isso. E que o CRB consegue exatamente isso no jogo da volta. O jogo da volta é no Allianz Parque, né? Se eu não estou enganado, acho que o contexto é muito parecido com a ida sendo em Maceió e a volta sendo com o mando do adversário. E o CRB consegue fazer um jogo muito correto, tá? Relembrando aqui, acho que a gente fez acho que fui eu mesmo que fiz o tele daquele jogo também aqui. A gente trouxe essa cobertura. Sofreu, o Palmeiras teve chance, porque esses times vão ter, mas a todo momento esteve vivo, brigando, lutando, conseguiu levar para os pênaltis, teve um goleiro que, se naquela época, né, Diogo Silva, hoje o Matheus Albino também já conseguiu mostrar que pode ser decisivo em pênalti, tá? O roteiro já conhece, o cenário já conhece, seja historicamente, seja pelo que fez na partida de hoje, mas vai ter que fazer muito melhor para conseguir ter chances no jogo da volta. Pois é, né? O Atlético Mineiro, que nos seus últimos 14 jogos, ele sofreu pelo menos um gol em 13, né? Só não sofreu no jogo contra o Vasco. Então, se o CRB achar pelo menos um golzinho ali, tá vivo, né? E tiver uma boa atuação defensiva ali, tomar no máximo um gol, leva para os pênaltis e aí vai para quem for mais cabeça fria e mais competente. Bom, vamos para o campinho? Vamos analisar os jogadores do Alvirrubro Alagoano, começando pelo Matheus Albino, que apesar de não ter falhado, né, JP, na sua visão nos gols do Atlético, mas não foi seguro, né, em muitos lances, sobretudo de bola no alto. Uhum. Eu vou tomar aquele caminho de indo ali pelos piores, tá? Então, eu acho que a gente pode iniciar aí com muito mal, e aí a gente coloca, e aí já fica de certa forma como se fosse o pódio, né, dos negativos, mas o muito mal na noite de hoje eu vou ficar com o William Formiga por conta da expulsão. E aí veja, mesmo ele tendo feito o gol, tá?
Eu não vou dar esse desconto, porque fez o time dele, ele fazer um gol ali na jogada de escanteio, não tá lá e tá lá para isso, é o normal, né? É o esperado. Você errar, falhar, perder, fazer um jogo mal indo ali no seu setor contra Scarpa o tempo todo, bate e rebate, você comete uma falha. Tem muitas formas de você fazer uma partida ruim ou de você cometer um erro e você não ter ido muito mal naquela partida. Pode acontecer. A gente tem um adversário muito qualificado, com gente na área, com embates ali setoriais difíceis, né? Com muita gente, mas pô, o Ilha Formiga simplesmente, aos 10 minutos do segundo tempo, depois do time levar o empate no minuto seguinte, resolve dar uma cotovelada em Scarpa como se ninguém fosse não ver. é que foi uma expulsão que ele trocou o gol do adversário pela expulsão, né? Foi uma expulsão isso. completamente evitável, né? Exato, um vermelho direto, bem levado, não tem o que reclamar. E aí, já, no jogo da volta, né, provavelmente tem um Rian, tem um Jorge ali, que são as peças que podem ser acionadas ali naquele setor. Deve ser o Rian, que foi quem entrou hoje. Né, o Jorge tem entrado jogando um pouco mais adiantado em alguns momentos. Mas ele é uma peça, né? E é uma peça que estava voltando de uma lesão, né? A gente vale lembrar aqui nas finais da Copa do Nordeste, a gente comentou aqui, não foi o William Formiga que jogou, que estava lesionado, e voltou recentemente, e aí já comete um erro desse, tá? Não tem como não ficar com muito mal, mesmo tendo feito o gol, tá? Caio César também vai ficar com esse muito mal, tá? Cometeu pênalti, já tinha tomado um cartão amarelo antes, uma jogada no meio campo, poderia ter levado um segundo amarelo ali no pênalti, qualquer ato minimamente mais rigoroso, poderia ter dado aquele amarelo ali, não seria nada de um outro mundo, e além do pênalti, eu não sei se entra naquele lance de ter uma dupla punição, né? Porque não seria vermelho direto, né? Eu acho que não entra nesse caso. Mas, enfim, de toda forma, prejudicou seu time, deixou seu time em risco. Foi o Atlético Mineiro ia gostando do jogo, ia crescendo, ia melhorando na partida, mas ainda assim estava 2-0 há mais de 30 minutos o CRB segurando. E aí ele dá um pênalti de bandeja para os caras, Paulinho vai lá e converte. Matheus Albino eu vou ficar também, tá, com esse muito mal, porque mesmo não tendo participado diretamente de nenhum dos gols, não tendo tido uma falha direta, mas 2 erros de catar mosca, assim, sair do gol falhando muito para buscar a bola e deixou, a partir do momento que a bola passa por ele, 2 jogadas que o Atlético Mineiro cabeceou sozinho, ali era só colocar para o gol e coincidentemente as duas foram por cima. No terceiro gol, que acaba sendo anulado também, acho que ele não esteve no melhor momento ali também. Então, assim, uma partida muito abaixo do que a gente está acostumado do Matheus Albino. E para o CRB sonhar, almejar essa classificação, ele tem que ter uma partida muito diferente do que ele fez hoje. Sobretudo ele. Acho que é o principal nome, assim, que tem que ter uma noite muito diferente do que teve hoje para a gente daqui a pouco poder falar de um CRB com chances de classificação na partida de volta. Já Mas vamos... vermelho? Não, eu acho que esses 3 foram que de fato destoaram mais assim e colocaram, né, o time em risco na noite de hoje. Mas a gente vai ter mais alguns no Jogou Mal, tá? Eu não gostei da partida de Simon. Não gostei, a dupla de zaga como um todo, não gostei dos dois, mas eu acho que o Gustavo Henrique esteve um pouquinho acima. Não gostei aí da noite de Simon, vai ficar no Jogou Mal. O Gustavo Henrique vai ficar no razoável, tá? Mas pode continuar com o Jogou Mal aí. Falcão é uma peça que é muito importante aí nesse meio campo da equipe, esse volante, o que tem mais capacidade, né, tanto sem bola quanto com bola, não esteve numa noite tão inspirada hoje. Dentro do modelo de jogo do CRB,
o CRB gosta muito de fazer essas perseguições, né? A partir do momento, não é uma marcação individual, é uma marcação individual por setor, como a gente chama. A partir do momento que entra algum atleta ali, naquela sua zona, naquela sua área, e a bola está passando ali por perto, mais ou menos, vamos dizer assim, que você acompanha aquele cara um pouco dentro daquela região, dentro daquela zona, daquele setor. E aí, teve um lance que foi bem marcante assim para mim, por volta já ali dos 20 do segundo tempo, já estava 2-2, já tinha um jogador a menos. Paulinho recebe uma bola nessa zona intermediária, vai recuando e vai puxando o Falcão assim para acompanhá-lo, para segui-lo, e Falcão vai indo, e Paulinho simplesmente gira de uma forma muito fácil, deixa Falcão atrás dele e aí já começa a conduzir, né, em sentido à área do CRB, e foi no momento que o CRB precisava de um time mais pegador, né, de um time que fosse mais assertivo ali nos botes, em fechar os espaços, eu acho que esse trio de meio bateu cabeça aí um pouquinho, e esse lance envolvendo o Falcão, para mim, foi o que ficou muito marcado, né? Como foi fácil assim de você fazer no segundo tempo esse trio ser movido, ser mexido, sair da sua zona, arrastar esses caras, tirar esses caras ali um pouco da entrada da área, né? E de certa forma o gol do Scarpa sai dessa região da entrada da área ali um pouco desprotegida. Então não gostei da partida do Falcão hoje, sobretudo porque a gente sabe que ele é um cara que pode entregar muito mais. A gente já viu aqui Falcão fazendo grandes partidas, é um cara que a torcida gosta, que tem sua importância. A gente fala aqui de ser um dos principais pilares desse time, né, dessa competitividade. O CRB não é um time que encanta pela forma que joga, mas também não é um time que é massacrado por ninguém, e Falcão é um pilar ali, e hoje, em alguns momentos, foi muito fácil, assim, tirar ele da partida. Tá? E aí a gente Mas alguém não jogou mal? Não, eu acho que João Pedro já pode iniciar aí, já colocou no Gustavo Henrique, né, o razoável. Acho que João Pedro também pode ir para esse patamar, né? E ele, assim como o Hereda foi um pouco discreto na partida, em alguns momentos quis aparecer um pouquinho mais, mas teve uma importância tática ali de estar ali presente um pouco dentro da área, de fechar alguns espaços, tá? Tentou chegar em alguns momentos pelo lado direito, porque assim, do lado esquerdo, no momento ofensivo, você tinha mais o Léo Pereira, o Anselmo Ramon ali, que naturalmente vai estar mais por dentro, o GG é esse cara que tentava ocupar ali ou o meio ou o lado direito, né? Mas quando vinha para o meio, deixava ali o corredor um pouco mais para a Hereda. E aí ele não apareceu tanto, né? Em alguns momentos quis chegar ali, não foi tão efetivo, mas teve um papel importante defensivo. Acho que fez uma partida normal, razoável, assim como o João Pedro. Anselmo Ramon eu vou colocar também nesse balaio do razoável, tá? Porque sair um pouquinho da casinha que a gente conhece Anselmo Ramon, de ser o cara que fica mais lá na frente, né? Normalmente quando tem uma dupla de atacante é ele mais um. Em alguns momentos a gente precisou ver Anselmo Ramon baixar, descer, ocupar ali um espaço pelo lado direito, né? Ter esse apoio defensivo, nesse bloco mais médio, baixo que o CRB teve em boa parte do jogo. A gente viu ele tentando, mas também sem grande efetividade. Ofensivamente não teve nenhuma chance, não teve nenhuma bola, mas, né, você esperava em alguns momentos que fosse um desafogo ali, de talvez segurar um pouquinho mais. Não conseguiu tanto, mas eu deixo nesse razoável, tá? Vou trazer o jogou bem pro GG. Então, para mim fez uma partida ok, tá? No geral, uma partida somente ok. A gente sabe que o GG também pode dar mais, mas querendo ou não, o primeiro gol nasce de uma assistência dele, né, do escanteio. Então, eu gosto de premiar aí essa participação direta em gols, em lances capitais. Né, no jogo, vai ficar no jogo bem. E o Léo Pereira, que de fato foi o fator desequilibrante, né, naqueles minutos iniciais do CRB na partida, merece ir para o muito bem, porque os pés dele
uma jogada mais individualizada, sai um lance que reclama-se de pênalti, né? Ele ia para a finalização ali e acaba tendo um encontrão, a bola vai para escanteio, no escanteio sai o gol, então tem uma importância. Segundo gol dos pés dele, um time que sobe pressão, consegue recuperar. Nesse momento que a bola é recuperada, a bola já cai no pé dele, ali ele conduz um pouco, trazendo para dentro, já acha uma boa finalização. Tá? Então, Léo Pereira, de fato, foi o melhor do CRB na noite de hoje. Das substituições, faltou o nome, acho que do Matheus Ribeiro, tá? Que entrou na reta final, mas enfim, de fato foi sem nota, entrou ali já nos acréscimos, só pontuar aqui, acho que não precisa nem colocar na tela nesse trabalho, que é um sem nota. Do que entrou primeiro, Rômulo faz uma partida melhor do que quem ele substituiu, que foi Caio César. Tá? No geral, todo mundo que entrou vai ficar ali mais na casa do razoável, tá? Porque o Rômulo entra ali no intervalo, então teve 10 minutos ainda com o time mais equilibrado, o time com todo mundo em campo, mas depois, né, pouco depois já vem a expulsão. Após a expulsão, o Rian entra justamente ali na lateral esquerda, né, para fechar aquele espaço do William Formiga. Faz uma partida ok, né, como já falei, foi um CRB que prezou muito por tentar fechar por dentro, deixou de certa forma em alguns momentos o corredor mais para o Atlético Mineiro trabalhar. E ofensivamente, assim, não dá para julgar ninguém ofensivamente no segundo tempo do CRB, porque ofensivamente o time basicamente não existiu. É um time que não teve finalização, que quase não teve bola, que tentou trocar pouquíssimos passes, tentou muito fazer bola longa ali, mas muito sai daqui, tira a bola daqui da nossa área, né? Não teve nenhuma dinâmica, nada desse tipo que a gente pudesse julgar. Tem Shaila Bandeira também. Achei curioso, tá? Mas assim, a entrada desses dois jogadores, mas de fato Daniel Paulista não tinha tantas opções além dele, né? Além dessas duas. Imaginava que talvez a gente pudesse ver substituições ali um pouco mais defensivas, mas nem tantas opções para isso no banco Daniel Paulista tinha. E aí vão ficar nessa casa aí do razoável mesmo, tá? Porque, assim, qualquer coisa diferente disso, acho que seria injusto com esses caras que entraram nesse cenário de jogo do time estar sendo massacrado. Foram caras ali que entraram, tentaram brigar, tentaram ajudar defensivamente, tentaram oferecer alguma coisa a mais, mas o time já não conseguia fazer nada demais, era só ali, de fato, a busca pela sobrevivência e conseguiu, vamos dizer assim. Então, para não ser injusto com ninguém, esse razoável tá posto. E para Daniel Paulista... Sim. Medalhinhas antes? Medalhinhas, é bom que eu reflita aqui um pouquinho mais. Léo Pereira, tá? Como o melhor, não tem como ser diferente. GG, esse segundo melhor, a prata aí, época olímpica. E a terceiro bronze, cara. Talvez. Ninguém tem mais verde, né? Verde não tem mais ninguém. Acho que todo mundo tá num balaio muito parecido, mas assim. O Anselmo Ramon pelo gol. Não. Acho que não merece, não. Talvez Rômulo. Eu não vou colocar esse bronze, não, tá? Não vou colocar, não. Vou dizer assim, Rômulo parecia que poderia melhorar o time ali, só de estar numa noite um pouco mais inspirada, um pouco menos errônea, um pouco menos estabanada do que o Caio César, que comete pênalti, que leva um amarelo bobo lá no meio campo, pá. Talvez pudesse ser esse nome, mas assim, o segundo tempo do CRB foi só sobrevivência. E aí, nesse cenário, a gente, normalmente nesse cenário, você tem um zagueiro ali que cortou muita bola, você tem um goleiro que fez grandes defesas, e nem isso teve muito. Tá? Então, acho que ninguém vai merecer Formiga, né? Se não tivesse feito o que fez na expulsão, talvez fosse por conta do gol, né? Mas não vou colocar esse bronze, não. E, mesmo com esse tanto de vermelho aí na tela, eu vou deixar Daniel Paulista não jogou bem.
porque eu acho que dentro da estratégia, do que ele podia fazer, do que ele tinha em mãos de opções, fez o suficiente. Buscou ali, é um time que, dentro da estratégia que ele, né, arma ali de pressionar, de buscar sufocar um pouquinho mais nesse início de jogo, conseguiu, o time consegue abrir 2-0 e depois acaba sofrendo um empate muito numa noite tecnicamente individualmente falando, numa noite ruim de seus atletas. Então acho que o que tinha à disposição de Daniel Paulista, o que ele poderia fazer, basicamente ali estava quase no teto. Estava quase no teto. Então, por isso eu fico com um jogo bem. Tá? Tinha pensado aqui no razoável, porque você abre 2-0 e acaba não segurando o placar, mas por entender que passou 99% pelos atletas, esse 1% aí não é suficiente para trazer aí para o razoável. Acho que o jogou bem, tá suficiente. Muito bem, então analisado aí os jogadores do CRB que entraram em campo contra o Atlético Mineiro, 2-2, né? Já contamos a história do jogo aqui. O CRB abriu 2-0 muito rápido, mas aí depois foi só Atlético, né? O Atlético empatou no início do segundo tempo. A equipe do CRB ficou com um jogador a menos logo em seguida, mas dá para dizer que o resultado ainda foi bom porque o time não sofreu a virada. Vai em pé de igualdade, né, para o jogo lá em Belo Horizonte. Se empatar é pênaltis, quem vencer Semana que vem já, avança né? aí para as quartas de final. Isso, semana que vem, quarta-feira. O CRB sai no final de semana agora, acho que no domingo, né, para enfrentar o Operário e depois já enfrenta o Atlético Mineiro na próxima E quarta-feira. aí, JP, você faria o quê? Pouparia contra o Operário para jogar as fichas contra o Atlético ou é melhor focar na Série B, já que a distância para o G4 não é tão grande, mas se não pontuar também pode aumentar ainda mais? E convenhamos, né? O Atlético é bem favorito em casa, né? Então a Isso. probabilidade de classificação é pequena, apesar do empate no primeiro jogo. O que fazer? Jogar os dois jogos à Vera ou poupar em um deles? Fábio, eu acho que o CRB, quando ele olha para a tabela da Série B, né, se vê aí com 5 pontos para chegar ao G4 e com jogo a menos, e tendo o Operário exatamente como um adversário direto, né, o Operário hoje está na oitava colocação com 26, CRB na 11ª com 24, mas quem acompanha aqui o pod sabe o quanto essa Série B está embolada, né? Tem esse blocão que todo mundo acredita ainda. Eu acho que o CRB não tem time, elenco suficiente para tirar os 11 domingo num jogo contra um adversário chato, difícil. É um time que leva poucos gols, mas também faz poucos gols. O Operário, né, em 17 jogos, fez 11 e sofreu 10. Aquele time muito do 0-0 ou 1-1, ou, desculpa, 0-0 ou 1-0, né, seja contra ou a favor. Eu não vejo o CRB com essa capacidade de elenco de poder poupar os 11, ou pelo menos os 10. Mesmo sendo um CRB que quase não tem semana completa de trabalho, né? Acho que já vai fazer um mês da última vez que o CRB teve uma janela dessa de semana completa de trabalho. O que eu acho é que o CRB tem que, eu tenho uma janela aqui na Copa do Brasil, posso ter. Quem é que está mais desgastado? Quem é que está mais ali no limite? É um Hereda? Você já tem, por exemplo, o William Formiga foi expulso, né? Você já tem que utilizar o William Formiga com certeza contra o Operário, e aí você pode poupar um Rian, você pode utilizar um Jorge numa tentativa de poxa, eu tive um Caio César tão mal, o Jorge é um cara que tem capacidade aqui de ser utilizado nesse jogo por dentro, né? Deixa eu testar aqui uma saída, uma situação diferente. Se com o Jorge, que é um lateral esquerdo de ofício, talvez ele na segunda linha ele consiga dar um apoio defensivo, né? Que faltou ali um pouco de momento, é um cara experiente. Você pode utilizar esse jogo do Operário pontualmente, sem abrir mão dele, buscando jogar o jogo, buscando valorizar o empate lá, sabendo que tem a possibilidade de você arrancar 3 pontos,
mas de forma inteligente, já trabalhando o jogo do Atlético Mineiro, já buscando formas. É um jogo fora de casa, né? Talvez, como é que eu vou ter esse jogo do Atlético Mineiro? A gente sabe que a bola vai ser do Atlético, a gente sabe que as ações, a busca, a proposição do jogo vai ser do Atlético. Então, buscando simular, talvez assim, algo nesse sentido, pensar num contexto, né? Rodar aí um jogador, Anselmo Ramon, Léo Pereira, talvez possa ser uma peça de ir para o banco. Lógico, isso se de fato julgar necessário, a partir de toda a estrutura que o CRB tem, né, para saber isso na questão física dos jogadores. Tem alguém que precisa muito descansar? Beleza, vai lá, descansa. Dá para ir os dois? Dá para ir. Então, beleza, vamos os dois. Indo para as questões pontuais. Pode trocar um jogador em outro, pode fazer uma alteração. Eu vou querer explorar mais os lados do campo, eu vou querer GG um pouco mais aberto, eu vou querer GG um pouco mais por dentro, eu vou trazer esses 3 volantes novamente, o que é que deu certo, o que é que pode melhorar. E aí já usar esse Operário, de certa forma, como um laboratório, porque essa é uma forma também de você conquistar, de você pontuar lá contra o Operário e não, entre aspas, abrir mão, que seria talvez o recado que o CRB passasse se colocasse um time totalmente reserva, né? Eu acho que isso não vai acontecer e nem acho que é o melhor dos caminhos. Tá no mudo. Então, fechamos, né? CRB 2, Atlético Mineiro 2, análise feita.